Olá, turma! Iniciaremos os nossos estudos sobre gêneros literários. Vocês já estudaram gêneros literários? Vocês sabem quais são os principais gêneros literários? Nós vamos ver um pouquinho disso nessa nossa aula de hoje, ok? Os gêneros literários, gente, são um conjunto de características que permitem classificar uma obra literária em uma determinada categoria. Nós sabemos que há determinados textos literários que nós pegamos e a gente diz assim, é um romance. Tem outros textos que a gente diz que se trata de um poema. Outros nós dissemos que se trata de uma epopeia. Então, quem vai determinar essas categorias em relação ao texto literário são os gêneros literários, ok? É a partir do momento que surgem esses gêneros que a gente vai estabelecer essas categorias em relação ao texto literário. Ah, professora, mas quando foi que surgiu os gêneros literários? Desde quando a gente ouve falar em gêneros literários, né? Vocês devem estar se perguntando. A literatura ocidental, que no caso é a nossa literatura, né? Ela deve aos gregos a concepção de três grandes gêneros literários, que são os gêneros épico, lírico e dramático. Então, se hoje nós estudamos o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático, nós devemos isso aos gregos, ok? Porque foi lá na Grécia que se iniciaram esses estudos relacionados à teoria literária, ou seja, começaram a teorizar sobre questões relacionadas à literatura. Aí vocês podem estar se perguntando também, professora, só existe o gênero épico, lírico e dramático? Lá no iniciozinho, sim, eram esses três gêneros. Só que hoje, se a gente for observar, nós já temos, por exemplo, o gênero narrativo, não é isso? Nós temos muitos textos que são escritos no gênero narrativo, ou seja, romance, conto, crônica, só que isso já vem surgir um pouco depois, já no século XIX. Nós ainda vamos estudar também essas questões, certo? Os gregos deixaram como legado não apenas a formalização da arte literária, mas também o exemplo do seu fecundo imaginário, rico de enredos, personagens e conflitos. Então, a nossa literatura ocidental, a nossa teorização em relação à literatura, deve-se muito aos gregos, ok? E quando nós falamos em gênero literário, quando nós falamos desse surgimento dos gêneros literários, nós não podemos esquecer da obra poética de Aristóteles. Por que que é tão importante assim falarmos sobre uma obra que surgiu há mais de 2000 anos? Porque foi lá onde tudo começou. Pelo menos é o que se tem registro, né? Que quando nós falamos de teoria literária, quando nós falamos de gênero literário, de literatura de um modo geral, os estudos de Aristóteles em sua obra chamada Poética contribuiu bastante para as discussões que nós temos hoje. Primeiro, vocês podem estar se perguntando por que que o título da obra é Poética, né? A obra se chama Poética porque, na época em que Aristóteles a produziu, todos os textos, independentemente de ser texto literário ou não, eram escritos em formato de poesia, certo? Então é por isso que o título dessa obra se chama Poética, porque todos os textos nesse período possuíam esse formato de poesia, eram escritos em versos, ok? E é nessa obra de Aristóteles que nós temos a origem geral da poesia. Ele vai discutir sobre questões relacionadas à poesia, né? É nessa obra que nós temos essa categorização dos textos literários. Por quê? Porque ele vem trazendo a questão da poesia, né? Ele vem trazendo a comédia e a tragédia,
que tanto a comédia quanto a tragédia são considerados como gêneros dramáticos, não é isso? Pertencentes ao gênero dramático. E nessa obra também, chamada poética, ele traz a epopeia. Então, quando nós falamos em gênero literário, no surgimento dos gêneros literários, nós não podemos esquecer de forma alguma a contribuição de Aristóteles, porque foi Aristóteles quem trouxe uma teorização importantíssima para o que nós temos hoje, né, no que diz respeito aos gêneros literários, ok? Então, de antemão, as informações que eu queria repassar para vocês eram essas, para que a gente pudesse introduzir um pouco desse conteúdo sobre gêneros literários. Na próxima aula, nós continuaremos falando um pouco sobre esses gêneros, ok? Essa foi a referência utilizada e um abraço virtual a todos e todas.